Existe um som muito específico quando um ferrolho pesado desliza até travar completamente. É um baque metálico seco que ecoa nas paredes de vidro e que, num segundo, consome todo o oxigênio de uma sala. Nora conhecia bem esse som. E conhecia também o homem que agora estava entre ela e a única saída daquele escritório. Vincent não gritou. Vincent não quebrou nada. Ele apenas ficou ali parado, olhando fixamente para o enorme buquê de orquídeas brancas em cima da mesa de Nora. A mandíbula de Vincent tremia tensa, antes que ele fizesse uma pergunta que soou mais como uma sentença de morte do que como uma simples curiosidade. Quem te comprou essas flores? Nora Reis não acreditava em romance. Nora acreditava em planilhas, em conhecimentos de embarque, na certeza absoluta e inflexível da matemática. Trabalhar no 42º andar de um arranha-céu em Chicago, para Ross Imports, exigia uma boa dose de pragmatismo. Oficialmente, Nora gerenciava as rotas internacionais de transporte de têxteis europeus de luxo. Extraoficialmente, Nora garantia que a alfândega e a proteção de fronteiras olhassem para o outro lado sempre que certos contêineres, sem identificação nenhuma, chegavam às docas. Era um trabalho perigoso, sim, mas Nora gostava do perigo quando ele estava confinado dentro de colunas e linhas de uma planilha. Era previsível. Se você cometesse um erro, alguém ia preso. Se você fizesse o seu trabalho bem feito, um envelope pesado de dinheiro aparecia na última gaveta da sua mesa, todo dia 1º do mês. Limpo, simples, transacional. A emoção humana, por outro lado, era uma bagunça. Ela deixava rastros. E às 14h15 de uma terça-feira a bagunça chegou. O rapaz da entrega parecia aterrorizado ao sair do elevador privado. Ele carregava um arranjo enorme e espalhafatoso de orquídeas brancas, dentro de um vaso pesado de cristal. O entregador atravessou o open space cheio de homens silenciosos, de ombros largos, todos de ternos sob medida, engolindo em seco enquanto sentia cada olhar da sala acompanhar o seu caminho. Quando finalmente chegou ao escritório envidraçado de Nora, o rapaz praticamente empurrou o vaso para cima da mesa. Assina aqui, ele murmurou, estendendo uma tela digital. Nora olhou para as flores. Elas eram exageradamente grandes, ocupando 1/3 da mesa de mogno, os caules longos e pálidos se curvando com elegância sob a luz fria dos fluorescentes. Elas tinham cheiro de perfume caro e de decisões erradas. Eu não pedi isso, disse Nora, a voz seca. Ela nem sequer estendeu a mão para pegar a caneta. Está pago, senhora. Por favor, apenas assine. O rapaz olhou por cima do próprio ombro. 2 homens de Ross, homens que tinham cargos oficiais como coordenador de logística, mas cujos nós dos dedos eram cobertos de cicatrizes, encaravam o entregador sem piscar. Nora suspirou, rabiscou as iniciais na tela e dispensou o rapaz. No instante em que ele desapareceu dentro do elevador, o open space voltou ao trabalho. Teclados voltaram a bater, telefones voltaram a tocar, mas a tensão no ar tinha mudado de figura. Dentro da organização Ross nada, absolutamente nada, chegava ao 42º andar sem autorização prévia. Alguém enviar um presente daquele tamanho diretamente para a mesa de Nora não era, de jeito nenhum, apenas um gesto romântico. Era uma falha de segurança. Era uma declaração. Nora puxou o pequeno envelope de papel cartão do meio do arranjo e quebrou o lacre de cera com o polegar. Para uma mulher linda que merece muito mais do que um cargo de escritório. Jantar hoje à noite. Arthur Davis. Arthur Davis. O novo cliente vindo de Londres. Ele era dono de uma frota de navios cargueiros e vinha passando as últimas 3 semanas tentando negociar uma tarifa mais baixa com a operação de Vincent Ross. Arthur também tinha passado as últimas 3 semanas encarando as pernas de Nora durante as reuniões de diretoria. Ele era rico, arrogante e completamente ignorante sobre a real natureza das pessoas com quem estava fazendo negócios. Arthur achava que a Ross Imports era apenas uma empresa dura, no estilo corporativo tradicional. Ele não fazia ideia de que o próprio CEO da empresa estava, naquele exato momento, sendo investigado por 2 acusações separadas de extorsão. Nora jogou o cartão de volta na mesa. Ela devia jogar as flores fora. Era a atitude inteligente a se tomar. Se arrastasse aquele vaso pesado de cristal até a lixeira do refeitório, tudo estaria resolvido. Mas uma parte pequena, cínica, dentro dela hesitou. Havia 3 anos que Nora trabalhava 70 horas por semana. Ela tinha sacrificado a vida social, o sono, a própria paz de espírito, só para manter as rotas de transporte de Vincent Ross funcionando com perfeição.
Em troca disso, ela nunca tinha recebido uma única palavra de agradecimento. Só dinheiro. Só acenos de cabeça. Deixa as flores aí, ela pensou. Elas ficam bonitas. E Nora voltou a digitar. 2 horas depois, a temperatura do escritório pareceu cair nos 10 graus. Nora não precisou nem levantar os olhos do monitor para saber que ele tinha chegado. O burburinho baixo do Open Space morreu na hora. Os telefones foram silenciados. As cadeiras pararam de render. Era um silêncio nascido de puro medo institucional. Vincent Rossi atravessou as portas duplas de vidro do 42º andar. Ele não se exibia. Ele não desfilava. Vincent se movia com a graça quieta e predatória de um homem que era, literalmente, dono do chão que pisava. Ele vestia um terno cinza carvão que custava mais do que o primeiro carro de Nora. O paletó estava desabotoado, revelando uma camisa branca impecável e sem gravata. O cabelo escuro de Vincent estava perfeitamente arrumado, mas havia sombras fracas debaixo dos olhos dele. Ele parecia exausto. E parecia perigoso. Nora manteve os olhos grudados na planilha. Ela conseguia acompanhar o avanço de Vincent pelo Open Space só pelas sombras que se moviam e pelos suspiros contidos dos homens por onde ele passava. Normalmente, Vincent ia direto para o próprio escritório, uma suíte enorme no canto do corredor. Ele fechava a pesada porta de carvalho e Nora só voltava a vê-lo quando alguma rota precisava ser liberada ou algum manifesto de carga precisava ser alterado. Mas naquele dia, os passos de Vincent pararam. Os dedos de Nora pairaram sobre o teclado. Ela levantou os olhos. Vincent estava do outro lado da parede de vidro do escritório dela. Ele não estava olhando para Nora. Os olhos escuros e impenetráveis de Vincent estavam fixos, completamente fixos, no enorme arranjo de orquídeas brancas em cima da mesa. Ele ficou parado ali por 5 longos segundos. O silêncio do Open Space esticou tanto que ameaçava se romper. Então Vincent estendeu a mão, empurrou a porta de vidro do escritório de Nora e entrou. Ele não disse uma única palavra ao atravessar a soleira. Vincent esticou o braço para trás, sem sequer olhar, e fechou a porta de vidro. A mão dele encontrou o ferrolho metálico. Com o giro lento e deliberado do pulso, Vincent trancou a porta. O baque pesado ecoou pela sala pequena. O coração de Nora deu um único soco forte contra as costelas dela, mas ela forçou o rosto a permanecer completamente neutro. Nora se recostou na cadeira ergonômica, cruzando as mãos no colo. Encolher-se era a pior coisa que se podia fazer perto de um homem como Vincent. Era como sangrar em água infestada de tubarões. A única forma de sobreviver a ele era não recuar nem 1 centímetro. Vincent tocou o painel de controle na parede. As paredes de vidro transparente do escritório instantaneamente ficaram foscas, opacas, cortando qualquer visão para o resto do Open Space. Os dois estavam completamente sozinhos. Ele se virou para encará-la. O tamanho dele, ali dentro daquele espaço fechado, fazia o ar parecer rarefeito. Vincent tinha cheiro de ozônio, café frio, e um perfume marcante que Nora sempre associava a más notícias. Ele nem olhou para o rosto dela. Vincent caminhou devagar, contornando a borda da mesa de mogno, os olhos permanecendo violentamente presos nas flores brancas. Eu estava calculando as projeções para as rotas do Atlântico, disse Nora, a voz firme, recusando-se a deixar o silêncio vencer aquele round. As novas tarifas vão cortar as nossas margens em 4%. Vincent parou ao lado da mesa dela. Estava tão perto que Nora conseguia ver a pulsação fraca batendo na base do pescoço dele. Vincent estendeu a mão grande, marcada por cicatrizes antigas, e roçou levemente a pétala delicada de uma das orquídeas brancas. O toque dele foi alarmantemente gentil, um contraste brutal com a tensão enrolada que irradiava do corpo dele. Quem te comprou essas flores? Ele perguntou. A voz de Vincent era um barítono baixo e rouco. Não era um grito. Mal chegava a ser um sussurro, mas carregava o peso de uma arma carregada. Um cliente, respondeu Nora calmamente. Um cliente. Vincent repetiu a palavra como se ela fosse de uma língua estrangeira. Ele virou a cabeça devagar, finalmente encarando os olhos dela. O olhar de Vincent era escuro, sufocante e completamente indecifrável. Qual cliente, Nora? Arthur Davis, ela respondeu, sustentando o olhar dele. É um presente corporativo de agradecimento padrão. Eu ajudei a equipe dele a passar pelo bloqueio da alfândega em Nova Jersey na semana passada. Um presente corporativo padrão. A mão de Vincent se moveu da pétala para a borda grossa do vaso de cristal. Os nós dos dedos dele ficaram brancos. Presentes corporativos padrão são cestas de fruta. São canetas com o logotipo da empresa.
Não são 3 dúzias de orquídeas brancas importadas da América do Sul. Nora sentiu uma pontada de irritação furar a própria cautela. Ele tem dinheiro sobrando. É um abatimento de imposto para ele. Não fica procurando pelo em ovo. Eu procuro pelo em tudo que acontece dentro do meu prédio, disse Vincent baixinho. Ele pegou o envelope de papel cartão em cima da mesa. Sem pedir permissão nenhuma. Vincent simplesmente abriu, os olhos escuros dele varrendo as palavras escritas à mão por Arthur. Nora observou um músculo tremular na mandíbula de Vincent. Ela observou o jeito como o peito dele se expandia, numa inspiração lenta e controlada. Vincent estava furioso, mas não era aquela raiva fria e calculada que ele usava quando um carregamento era apreendido. Era outra coisa, algo errático. Jantar hoje à noite. Vincent leu em voz alta, a voz completamente sem inflexão. Ele largou o cartão de volta na mesa. Você vai? Não, disse Nora. Por que não? Ele acha que você merece mais do que um cargo de escritório. O deboche na voz de Vincent era cortante como uma lâmina. Porque eu preciso finalizar os relatórios trimestrais, e Arthur Davis é um idiota que não entende nada de direito marítimo, respondeu Nora, suavemente. Além disso, eu não misturo negócios com a minha vida pessoal. A sua vida pessoal. Vincent deu um passo à frente na direção da cadeira dela. Ele estava invadindo o espaço dela agora de propósito, sobrepondo-se. Você não tem uma vida pessoal, Nora. Você trabalha para mim. A audácia daquela frase fez Nora se arrepiar de raiva. Ela empurrou a cadeira alguns centímetros para trás, embora isso não criasse quase distância nenhuma. Eu sou a sua diretora de logística, Sr. Rossi. Eu não sou propriedade sua. Eu trabalho de 40 a 70 horas por semana para essa empresa. O que eu faço com o resto do meu tempo, ou quem me manda flores, não é da sua conta. Foi uma coisa perigosa de se dizer. Nora soube disso no instante em que as palavras saíram da boca dela. Vincent ficou perfeitamente imóvel. O silêncio se esticou entre os dois, pesado e perigoso. Ele olhou para baixo para ela, seguindo com os olhos a linha do pescoço dela, o formato da mandíbula, o brilho desafiador nos olhos dela. Não é da minha conta, ele repetiu baixinho. De repente a mão de Vincent disparou. Mas ele não bateu nela. Ele bateu no vaso. Com um movimento largo e violento, Vincent empurrou o vaso pesado de cristal para fora da mesa. O vaso caiu no piso de madeira com um estrondo ensurdecedor. A água explodiu pelo assoalho. Cacos de vidro grosso se espalharam como estilhaços. As orquídeas brancas antes imaculadas, ficaram amassadas instantaneamente, esmagadas pelo peso do cristal quebrado, deitadas numa poça de água que se alastrava. Nora se encolheu, agarrando os braços da cadeira, mas não gritou. Ela ficou olhando para os destroços no chão, o peito subindo e descendo com força. Vincent ficou de pé, olhando para aquilo, o peito subindo e descendo também, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Limpa isso, ele disse, a voz rasgada. Você perdeu o juízo. Nora rebateu, a raiva finalmente rompendo a fachada profissional dela. Ela se levantou, chutando um pedaço de vidro para longe com o salto do sapato. Você não pode simplesmente entrar aqui e destruir as coisas porque está tendo um chilique. Vincent se moveu tão rápido que ela não teve tempo de recuar. Ele encurtou a distância entre os dois, as mãos batendo com força na borda da mesa dela, prendendo-a ali dentro. Ele se inclinou, o rosto a poucos centímetros do dela. O perfume dele a envolveu, intoxicante e cortante. Você sabe quem é Arthur Davis? Vincent exigiu saber, a voz um rasgo áspero. Você sabe o que ele faz com as mulheres que vão jantar com ele. Eu já te disse que eu não ia, Nora rebateu, recusando-se a se afastar. Ele não tem o direito de olhar para você, disse Vincent, as palavras escapando com uma intensidade feroz, sem freio nenhum. Ele não tem o direito de mandar coisas para o meu prédio. Ele não tem o direito de colocar o nome dele num pedaço de papel e deixar em cima da sua mesa. O fôlego de Nora travou na garganta. Ela olhou fundo nos olhos escuros dele, percebendo pela primeira vez que aquilo não tinha nada a ver com segurança. Nada a ver com o cartel. Vincent, ela começou, usando o primeiro nome dele pela primeira vez em 3 anos. Vincent fechou os olhos por uma fração de segundo, a mandíbula travando, como se o som do próprio nome nos lábios dela lhe causasse dor física. Quando ele abriu os olhos de novo, o chefe da máfia frio e calculista tinha desaparecido. No lugar dele, havia um homem se desfazendo por dentro. Eu te pago para manter a minha vida em ordem, Vincent sussurrou, a voz descendo uma oitava. Ele levantou uma mão da mesa. Os nós dos dedos dele sangravam levemente, cortados por um pedaço de vidro, mas ele nem pareceu notar. Vincent pairou a mão perto do rosto dela, sem tocar de verdade,
o calor da pele dele irradiando contra a dela. Eu te pago para cuidar da logística, para fazer as coisas fazerem sentido. Mas isso, ele apontou bruscamente para as flores destruídas no chão. Isso não faz sentido nenhum. Nora ficou paralisada. Conseguia sentir o próprio coração batendo de forma irregular, ecoando nos próprios ouvidos. Ela era uma mulher cínica. Ela sabia como os homens funcionavam. Eles queriam possuir coisas. Eles queriam marcar território. Mas o olhar nos olhos de Vincent não era apenas territorial. Era desesperado. Elas eram só flores, ela conseguiu dizer, a voz perdendo o corte afiado de sempre. Nada no meu mundo, é só alguma coisa, respondeu Vincent. A mão dele finalmente fechou a distância. O polegar dele roçou de leve a linha da mandíbula dela. O toque foi elétrico, mandando um choque direto pela espinha dela abaixo. A pele de Vincent era áspera, calejada, mas incrivelmente quente. Você está passando dos limites, Nora avisou, embora não se afastasse. Eu passei dos limites no dia em que te contratei, murmurou Vincent, o olhar dele descendo até os lábios dela antes de voltar a subir para os olhos. Eu sentei naquela sala de entrevista 3 anos atrás, te vendo destrinchar os meus manifestos de carga, e eu soube, ali mesmo, que eu ia ter um problema. Eu sou um patrimônio para essa empresa. Você é uma ameaça à minha sanidade, ele corrigiu, suavemente. Vincent deu mais um passo à frente, forçando Nora a se encostar na borda da mesa. A madeira dura pressionou contra as costas dela. Não havia para onde ir. A porta estava trancada. O vidro estava fosco. Os dois estavam dentro de uma caixa branca e à prova de som, cercados de cristal quebrado e flores esmagadas. Eu te observo, Vincent confessou. A confissão parecia arrancada dele à força. Ele deu mais um passo, entrando completamente no espaço dela, o peito dele roçando no dela. Todo dia eu fico sentado naquele escritório e fico te observando tomar aquele café horrível do refeitório. Fico te observando discutir com o capataz pelo telefone. Fico te observando ficar até às 8 da noite porque você se recusa a deixar um trabalho pela metade. Isso é o meu trabalho, ela sussurrou, a garganta seca. Isso é uma obsessão, ele corrigiu. O polegar de Vincent tornou a acariciar a bochecha dela, seguindo a linha da maçã do rosto. Minha, não sua. A mente de Nora a disparava. Aquele era o homem que já tinha ordenado ataques contra sindicatos rivais. Aquele era o homem para quem o FBI mantinha uma força-tarefa inteira dedicada exclusivamente a destruí-lo. Ele era violento, implacável, completamente desprovido de qualquer moral quando o assunto era negócio. E ainda assim, naquele instante, a mão dele tremia de leve contra a pele dela. Você não pode fazer isso, disse Nora, tentando se agarrar à própria visão pragmática do mundo. Nós trabalhamos juntos. Você. Eu sei exatamente quem eu sou, disse Vincent, os olhos escurecendo. Eu sou um homem que pega o que quer. E eu passei 3 anos inteiros não te pegando. Você tem ideia do que isso me custou? Nora engoliu em seco. Arthur Davis, se você disser o nome dele de novo, eu vou mandar afundar a frota inteira dele nas docas, interrompeu Vincent, o tom assustadoramente casual. Eu vou falir esse homem até sexta-feira. Eu vou garantir que ele nunca mais ponha os pés em solo americano. Você está sendo irracional. Eu estou completamente irracional agora mesmo, concordou Vincent, inclinando-se até que a testa dele encostasse na dela. Ele soltou um suspiro longo e trêmulo, fechando os olhos. Eu vi essas flores, Nora. Eu vi elas em cima da sua mesa e eu quis incendiar o prédio inteiro. Nora fechou os olhos com força. Ela devia empurrá-lo para longe. Devia lembrar a ele das leis de assédio sexual, da política interna da empresa, do fato de que se envolver com o chefe de um cartel era o jeito mais rápido de acabar dentro de uma cova rasa. Mas ela não fez nada disso. Ela sentiu o peso pesado e sufocante da presença dele, e uma percepção aterrorizante se instalou no fundo do estômago dela. Ela estava gostando daquilo. Ela gostava do fato de que ele tinha destruído o vaso. Ela gostava do tom possessivo e feroz na voz dele. O cérebro cínico e lógico dela gritava para ela correr, mas o corpo dela permanecia grudado no lugar, inclinando-se para dentro do calor dele. Então Nora sussurrou, abrindo os olhos para encará-lo. O que acontece agora? Vincent se afastou só o suficiente para olhar para o rosto dela. O cansaço nos olhos dele tinha sumido, substituído por uma intensidade afiada e ardente. Ele tirou a mão da bochecha dela e agarrou a cintura dela, puxando-a de encontro ao próprio corpo. Agora, disse Vincent, a voz descendo até um rosnado baixo e perigoso, sou eu que te compro flores. E se qualquer outro homem tentar, eu enterro esse homem no chão. Vincent não a beijou. Um homem menor teria beijado.
Um homem guiado só pelo impulso teria colidido a boca contra a dela ali mesmo, deixando a adrenalina do momento decidir o resultado. Mas Vincent era um arquiteto do próprio controle. Ele a manteve ali presa contra a borda da mesa de mogno, o aperto dele na cintura dela quase machucando, a respiração dele quente contra a têmpora dela. Vincent deixou que ela sentisse a certeza absoluta do próprio autocontrole. Era uma promessa, pesada e sufocante. Então ele a soltou. A ausência do calor dele foi como um golpe físico. Nora se segurou na borda da mesa para se firmar, os nós dos dedos ficando brancos. Vincent deu um passo para trás. O homem feroz e desfeito de 10 segundos atrás tinha desaparecido, guardado atrás de uma parede de obsidiana fria e indecifrável. Ele ajeitou os punhos da camisa. Ele não olhou para as orquídeas destruídas no chão. Ele não olhou para o rosto dela. Vincent caminhou até a porta, pressionou o painel de controle, e o vidro fosco voltou instantaneamente a ser transparente, cristalino, implacável. Ele destravou o ferrolho. O clique metálico pesado ecoou no escritório silencioso. Sem sequer um olhar para trás, Vincent abriu a porta e saiu. Nora ficou paralisada, encostada na própria mesa. Através do vidro transparente, ela observou Vincent atravessar o open space. O silêncio que ele deixava para trás, dessa vez, era completamente diferente do silêncio de quando ele tinha chegado. Quando ele entrou, os homens estavam apavorados. Agora, enquanto ele voltava para a suíte no canto, os homens estavam completamente paralisados. Cada cabeça no open space estava levemente inclinada para baixo, mas todos os olhos disparavam furtivamente na direção do escritório de Nora. Todos eles tinham visto Vincent Ross entrar. Todos eles tinham ouvido o clique do ferrolho travando. Todos eles tinham visto o vidro ficar fosco. E agora todos eles podiam ver o cristal espatifado e as flores brancas destruídas, sangrando água pelo piso de madeira. Nora engoliu um nó seco na garganta. Ela forçou as mãos a relaxarem. Ela era uma diretora de logística. Ela resolvia problemas. E naquele momento o problema era a bagunça no chão dela. Ela ignorou o botão do interfone que chamaria a equipe de limpeza. Deixar mais alguém entrar naquela sala parecia uma violação da cena de um crime. Em vez disso, Nora foi até o armário de suprimentos no canto do escritório, pegou um saco de lixo de lona pesada e um rolo de papel toalha, e se ajoelhou no chão molhado. A água tinha encharcado o papel cartão caro do bilhete de Arthur Davis, transformando a tinta numa mancha azul sem sentido. Nora pegou o bilhete com 2 dedos e jogou dentro do saco. Ela recolheu os caules grossos e amassados das orquídeas. As pétalas estavam esmagadas, dourando nas bordas, ali onde o cristal pesado tinha cortado. Elas pareciam viscosas e trágicas nas mãos dela. Nora as empurrou para dentro do saco de lona. Depois veio o vidro. Ela pegou os cacos afiados um por um. A mente dela, normalmente uma fortaleza de números e cronogramas, estava perigosamente vazia. Ela tentou rodar as projeções da Rota do Atlântico na cabeça, mas tudo o que ela conseguia sentir era a pressão fantasma do polegar de Vincent traçando a linha da própria mandíbula. Você é uma ameaça à minha sanidade. Uma dor aguda a trouxe de volta à realidade. Nora soltou um grito baixo, largando um pedaço de cristal. Uma linha fina e vermelha de sangue se formava na ponta do dedo indicador dela. Ela tinha apertado um caco com força demais. Era um ferimento pequeno, bobo, mas foi o suficiente para romper a represa. Nora se sentou nos calcanhares, no meio do próprio escritório, cercada de papel toalha molhado e vidro quebrado, e soltou uma respiração trêmula, entrecortada. Ela pressionou o polegar com força contra o corte, olhando o sangue se espalhar. Ela estava em pé na beira de um penhasco, e tinha acabado de perceber que queria pular. Havia 3 anos que ela vivia mantendo a cabeça baixa. Ela justificava o trabalho tratando tudo como uma equação matemática abstrata. A Ross Imports movia caixas. Ela organizava as caixas. O conteúdo dessas caixas, o sangue derramado por causa dessas rotas, os homens que desapareciam quando um carregamento sumia, ela mantinha tudo isso cuidadosamente compartimentado dentro de uma caixa trancada, no fundo da própria mente. Vincent tinha acabado de arrombar aquela caixa com um pé de cabra. Ele já não era só o chefe dela. Ele era um predador que tinha acabado de circular em volta dela, marcá-la, e ir embora, esperando que ela ficasse ali, esperando o retorno dele. Nora enrolou um papel toalha bem apertado no dedo que sangrava. Ela terminou de jogar fora o vidro, fechou o saco de lona e enfiou no canto. Ela se sentou de volta na cadeira ergonômica. Destravou a tela do computador. A planilha da Rota do Atlântico olhava de volta para ela, fria e lógica.
Ela colocou as mãos no teclado e começou a digitar. Ela não foi embora às 6. Ela não foi embora às 7. Às 8h30, o Open Space já estava completamente vazio, mergulhado no escuro, salvo pelas luzes de emergência e pelo brilho duro do escritório de Nora. Às 8h40, o telefone da mesa dela tocou. Era uma linha interna. O identificador de chamadas dizia: Rossi. Nora ficou olhando a luz vermelha piscando. Pescou 5 vezes. 6. No 7º toque, ela atendeu. Sim, ela respondeu, a voz propositalmente neutra. Vai para casa, Nora. A voz de Vincent raspou pelo alto-falante baixa e exausta. As rotas vão continuar amanhã. Eu tenho mais 3 manifestos para liberar da doca de Roterdã, ela mentiu. Um silêncio pesado se estendeu na linha. Ela conseguia ouvir o som fraco de gelo tilintando contra um copo. Ele estava bebendo. Vai para casa, ele repetiu suavemente. Antes que eu desça aí e te obrigue. A ameaça não soou profissional. Era completamente pessoal. Mandou uma pontada quente e perigosa direto pela espinha dela abaixo. Nora desligou o telefone sem dizer mais nada. Ela salvou o trabalho, desligou o computador e pegou o casaco. Sexta-noite em Chicago, tinha cheiro de chuva congelante, exaustão de diesel e ferro cru. O Terminal 4 era uma cicatriz enorme de concreto na beira da água. Luzes de sódio de alta pressão lançavam um brilho amarelo alaranjado e doentio sobre milhares de contêineres empilhados. O vento açoitava vindo do lago, carregando um frio que cortava direto através da lã do casaco de Nora. Ela estava parada ao pé de um guindaste enorme, com um tablet iluminado nas mãos, ladeada por 2 dos homens de Rossi. Eram capangas silenciosos, de pescoço grosso, mantendo as mãos enfiadas nos bolsos das jaquetas pesadas, descansando sobre os cabos de armas escondidas. Nora odiava as docas. Ela preferia a visão limpa e higienizada da cadeia de suprimentos, lá do 42º andar. Mas aquela noite exigia a presença física dela. Um fiscal da alfândega tinha sinalizado um container vindo da Polarmo, apontando uma discrepância nos registros de peso. Era um container que Nora tinha propositalmente roteado através de uma empresa de fachada exatamente para evitar aquele cenário. E agora, ela estava congelando até os ossos tentando entender como um suborno tinha falhado. O lacre está intacto, grunhe o russo, o capataz da doca, apontando uma lanterna pesada para as portas de metal do container em questão. Russo era um homem enorme que mascava charutos baratos e odiava receber ordens de uma mulher 30 anos mais nova do que ele. O fiscal veio, bateu nas laterais, olhou os documentos e colocou um bloqueio. Ele não abriu? Perguntou Nora, deslizando o dedo pelo manifesto digital no tablet. Não. Disse que precisava de um supervisor para quebrar o lacre. Eles voltam à meia-noite. Nora checou o relógio. Eram 22h15. Faltavam menos de 2 horas. O registro de peso diz que está carregando peças automotivas industriais, disse Nora, o hálito formando fumaça no ar congelante. Ela tocou a tela. 22 toneladas. Mas a balança de eixo no portão registrou 28 toneladas. São 6 toneladas de discrepância, Russo. Quem carregou isso? Russo se remexeu, desconfortável. Foi a equipe da Polarmo. A equipe da Polarmo são idiotas que não sabem fazer conta básica, cortou Nora, a paciência dela completamente esgotada. 6 toneladas de peso sem justificativa significavam 6 toneladas de contrabando, armas, entorpecentes, dinheiro. Não importava o que. Eram 6 toneladas de tempo de prisão federal, sentadas ali sob uma luz alaranjada. Nós precisamos de um container vazio, com um formato de número de série idêntico. Nós transferimos a carga legítima para a caixa nova, atualizamos as etiquetas de RID no sistema para bater, e tiramos esse container do terminal antes da meia-noite. Transferir 22 toneladas de aço em 1h30. Russo cuspiu um pedaço de tabaco no concreto. Senhora, a senhora perdeu o juízo. Eu não tenho gente suficiente. Então arruma gente suficiente, disse uma voz vinda das sombras. Nora não estremeceu, mas o pulso dela disparou. Vincent entrou no halo da luz alaranjada. Ele vestia um sobretudo pesado, preto, por cima de um terno escuro. A gola estava levantada contra o vento. Ele estava cercado por 4 homens, mas eles ficaram para trás, deixando Vincent se aproximar sozinho de Nora e Russo. Ele se movia com aquela mesma graça silenciosa e aterrorizante. O ar frio parecia afiar ainda mais os traços dele, transformando a mandíbula dele em algo esculpido em granito. Russo se endireitou na hora, tirando o charuto apagado da boca. Senhor Rossi, eu não sabia que o senhor vinha. Eu vou onde estão os problemas, disse Vincent, calmamente.
Os olhos dele passaram direto pelo capataz e travaram em Nora. Ele observou o cabelo dela bagunçado pelo vento, o rubor vermelho do frio nas bochechas dela, e o foco absoluto e furioso nos olhos dela. Um fantasma quase imperceptível de sorriso tocou o canto da boca dele. Nós temos uma variação de peso de 6 toneladas, relatou Nora, a voz clínica, ignorando o calor repentino inundando o peito dela. A alfândega sinalizou. Eles voltam à meia-noite. Eu mandei o russo trocar o container e alterar as etiquetas de RID. É impossível, Sr. Rossi, protestou o russo, dando um passo à frente. Os guindastes estão travados por hoje. Nós teríamos que usar as empilhadeiras. A gente não consegue mover esse tanto de peso no escuro sem fazer barulho. É arriscado demais. Vincent não olhou para Russo. Ele manteve os olhos em Nora. O rastro digital pode ser apagado. Já foi feito, disse Nora, erguendo o tablet. Eu retroagi a data de um manifesto para um container secundário. Se acharem que ele sumiu, o sistema vai mostrar que foi liberado pelo fiscal do turno da tarde às 4. O container novo vai estar esperando no lugar dele. Vincent finalmente olhou para o capataz. O leve traço de diversão no rosto dele sumiu, substituído por uma autoridade absoluta e esmagadora. Você tem 85 minutos, Russo, disse Vincent à voz plana. Se esse container ainda estiver aqui parado quando a alfândega chegar, eu vou trancar você dentro dele e afundar tudo no lago. Ficou claro. Russo engoliu em seco. Sim, chefe. Eu vou buscar a equipe. Ele deu meia volta e saiu correndo em direção ao armazém, gritando ordens pelo rádio portátil. Os capangas se espalharam, cercando o perímetro do terminal. Nora e Vincent ficaram sozinhos, na sombra das enormes caixas de aço. O vento uivava vindo da água, sacudindo uma corrente solta contra um guindaste. Nora enfiou as mãos congeladas nos bolsos do casaco. Ela se recusava a tremer. Você não deveria estar aqui embaixo, disse Vincent. Ele se aproximou, entrando no espaço dela, protegendo-a com o próprio corpo do peso do vento. É o meu trabalho consertar falhas logísticas, respondeu Nora, inclinando a cabeça para trás para olhar para ele. A Polarmo ficou gananciosa. Eles sobrecarregaram o carregamento. Eu vou cuidar da Polarmo. Você precisa cuidar dos seus gerentes de rota, ela corrigiu, cortante. Eles estão ficando descuidados. Eles acham que por terem escapado impunes durante um ano inteiro, os federais pararam de vigiar. Eles não pararam. Vincent olhou para baixo, para ela. O vento chicoteou uma mecha do cabelo escuro dela contra a bochecha. Sem perguntar, sem hesitar, ele esticou a mão enluvada e afastou a mecha, prendendo-a atrás da orelha dela. Nora a congelou. O couro da luva dele estava frio, mas a intenção por trás do gesto era escaldante. Você é implacável, murmurou Vincent, a voz mal audível sobre o vento urrando. Eu sou pragmática. Você está congelando. Antes que ela pudesse protestar, Vincent desabotoou o sobretudo pesado, tirou dos ombros largos, e colocou por cima dela. O casaco ficou enorme nela, caindo até os joelhos. Era incrivelmente pesado, forrado de seda, e irradiava o calor do corpo dele. O cheiro do perfume marcante dele e do ozônio a envolveu na hora, um assalto aos sentidos que fez a respiração dela travar. Eu não preciso do seu casaco, disse Nora, embora instintivamente puxasse a lapela mais apertada em volta do próprio pescoço. Fica com ele, ordenou Vincent suavemente. Ele ficou de pé diante dela, apenas de paletó, aparentemente imune ao frio cortante. Eu já disse que agora sou eu quem compra as flores. Isso faz parte do acordo. Não existiu acordo nenhum, argumentou Nora, embora a voz tivesse perdido o corte de sempre. Você fez uma declaração unilateral. Eu comando um sindicato do crime, Nora. Eu não acredito em democracia. Ele deu meio passo à frente. Os dois estavam completamente escondidos no beco estreito entre 2 contêineres empilhados. O brilho alaranjado das luzes não chegava até ali. Era só sombra, ar frio, e o calor intoxicante do casaco dele enrolado nela. Arthur Davis te ligou? Perguntou Vincent. Não era uma pergunta casual. Era um interrogatório. Ele deixou uma mensagem de voz, admitiu Nora, observando a mandíbula dele travar na hora. Ele estava bastante confuso sobre o motivo pelo qual as rotas de Chicago dele foram suspensas de repente, pendentes de uma revisão de segurança abrangente. Ele devia agradecer que eu só suspendi as rotas. Você é mesquinho, acusou Nora. Eu sou territorial, corrigiu Vincent. Ele estendeu a mão, agarrando as 2 lapelas do casaco pesado que tinha acabado de colocar nela. Ele usou o tecido para puxá-la para frente, forçando-a a dar um passo na direção dele. O peito dela colidiu com o torso sólido dele.
Nora soltou um suspiro baixo, as mãos subindo para se apoiar no peito dele. Ela conseguia sentir a batida constante e pesada do coração dele através do paletó. Eu já te disse que eu fico completamente irracional quando o assunto é você, sussurrou Vincent, curvando-se até os lábios roçarem a curva da orelha dela. Eu passei 3 dias trancado no meu escritório, tentando me convencer a te deixar em paz, a deixar você ficar com suas planilhas e com sua distância. E Nora respirou, os olhos se fechando contra a vontade dela. E disse Vincent, os lábios roçando a mandíbula dela, eu falhei. Um estrondo alto de metal ecoou pelo terminal quando uma empilhadeira bateu os garfos contra um container de aço. Nora recuou de repente, a realidade despencando sobre ela como um balde de água gelada. Ela estava parada num terminal de embarque congelante, vestindo o casaco de um chefe de máfia, cercada de contrabando e de crimes federais. Vincent deixou que ela se afastasse, embora as mãos dele demorassem no casaco por um segundo a mais do que o necessário. Os olhos escuros dele travaram nos dela, lendo o pânico e a rápida reconstrução da armadura cínica dela. Meia-noite, Nora, disse ele, saindo das sombras de volta para a luz alaranjada. Garanta que o problema esteja resolvido. Vincent deu meia volta e caminhou de volta para dentro do frio escuro. A manhã de segunda-feira chegou com a previsibilidade fria e fluorescente que normalmente Nora adorava. Ela desceu do elevador privado para o 42º andar às 7h30 da manhã, em ponto. O Open Space estava quase vazio, salvo por alguns analistas madrugadores tomando café preto e encarando monitores, sem expressão nenhuma no rosto. Nora caminhou até o próprio escritório. O vidro estava limpo. O chão tinha sido polido com força, apagando qualquer vestígio de água ou de cacos microscópicos de cristal. Estava exatamente como uma semana atrás, exceto por um objeto sentado bem no meio da mesa de mogno. Nora parou na porta. Ela largou a maleta em cima de uma cadeira e caminhou devagar até a mesa. Não era um buquê. Não era um arranjo espalhafatoso e chamativo de pétalas brancas e frágeis, feito para impressionar e dominar. Era um vaso pesado e quadrado feito de concreto cru e escuro. Dentro do vaso, enraizada em terra escura e rica, havia uma única planta pujante. Ela tinha folhas verde escuras grossas e coriáceas, e flores de um vermelho profundo e intenso que pendiam para baixo como sinos pesados. Nora não sabia muito de botânica, mas sabia o que era um eléboro. Era uma rosa do inverno. Era uma planta que se recusava a morrer no frio, que prosperava nas condições mais severas de congelamento, que florescia justamente quando tudo ao redor já estava morto. Era resistente, teimosa e completamente bela de um jeito severo, sem pedir desculpas. Ao lado do vaso de concreto, havia uma pequena caixa de veludo preta e um pedaço dobrado de papel cartão pesado. Nora pegou o papel primeiro. A caligrafia era afiada, inclinada, brutal. A frota de navios de Arthur Davis foi apreendida pela alfândega britânica às 4 da manhã de hoje. Denúncia anônima sobre carga não declarada. Ele está sob custódia neste exato momento. Ele não vai ligar de novo. Olha dentro da caixa. Nora ficou olhando o bilhete. Vincent não tinha apenas afundado um concorrente. Ele tinha orquestrado um ataque cirúrgico, do outro lado do oceano, só para remover permanentemente um incômodo da lista de chamadas dela. Era uma demonstração aterrorizante de poder. Era completamente sociopata. Ela amou aquilo. A constatação a atingiu como um golpe físico. O cérebro cínico e prático dela finalmente tinha se rendido à verdade inegável. Ela pertencia àquele mundo escuro e complicado. Ela não só sobrevivia ao caos, ela prosperava dentro dele. E ela desejava o monstro que controlava tudo aquilo. Nora largou o bilhete. Os dedos dela tremiam levemente enquanto ela alcançava a caixinha de veludo preto. Ela esperava um colar, uma pulseira, um diamante que a marcasse como propriedade dele, um aviso brilhante e caro para qualquer outro homem que ousasse olhar para ela. Ela abriu a dobradiça. Dentro da caixa havia uma chave antiga de ferro, pesada. Nora franziu a testa pegando a chave. Era velha, pesada e completamente funcional. Ao levantar a chave, ela viu um segundo bilhete, dobrado com firmeza debaixo do forro de veludo. Ela puxou o bilhete e leu. A chave do ferrolho por dentro da porta do meu escritório. Usa quando estiver pronta para parar de fingir. Nora parou de respirar. Ele não estava arrastando o ar para a caverna dele. Ele não estava forçando a fronteira final. Ele tinha destruído a concorrência, reivindicado o território dele, e colocado uma planta de inverno rígida e inflexível na mesa dela para provar que ele enxergava exatamente quem ela era. Mas o último passo, a verdadeira travessia da linha, ele estava entregando a ela. Ele estava dando a ela o controle.
Era o movimento mais perigoso e intoxicante que ele poderia ter feito. Você gostou delas. Nora se virou de repente. Vincent estava parado na porta do escritório dela. Ele vestia um terno azul marinho naquele dia, impecavelmente ajustado, uma camisa branca imaculada sem gravata. Ele parecia descansado. Ele parecia um homem que tinha acabado de vencer uma guerra sem disparar um único tiro. Vincent não entrou. Ele ficou parado na soleira, respeitando o limite da parede de vidro esperando. Você mandou prender Arthur Davis, disse Nora, a voz caindo para um sussurro áspero, para que os analistas madrugadores não ouvissem. Eu apenas forneci informações precisas às autoridades britânicas, respondeu Vincent, tranquilamente, enfiando as mãos nos bolsos da calça. É um dever cívico. Você é uma ameaça. Eu sou um homem que protege os próprios investimentos. Os olhos escuros dele deslizaram até o vaso de concreto. O Eléboro precisa de muito pouca água. Ele sobrevive no escuro. Ele não precisa ser mimado. Ele trouxe o olhar de volta para o rosto dela. Eu achei que ele combinava. Nora olhou para baixo para a chave pesada de ferro na palma da mão. O metal frio mordia a pele dela. Ela era uma diretora de logística. Ela analisava riscos. Ela calculava probabilidades. A probabilidade daquilo terminar bem era absolutamente zero. Se ela caminhasse por aquele corredor e trancasse a porta do escritório dele, não haveria mais como voltar atrás. Não haveria mais como voltar a ser apenas a mulher que consertava planilhas. Ela seria dele. Num mundo onde os homens resolviam disputas com balas e corpos eram jogados em lagos congelados, ser a fraqueza de Vincent Rossi era uma sentença de morte. Ela fechou o punho com força em volta da chave. Ela olhou para Vincent. Ele estava perfeitamente parado, observando-a processar as variáveis. Ele não estava apressando-a. Ele sabia exatamente o que estava pedindo. Eu tenho as projeções trimestrais que vencem ao meio-dia, disse Nora, a voz firme, perfeitamente profissional. A mandíbula de Vincent travou uma fração de milímetro, o único sinal de que o desvio dela tinha atingido o alvo. Ele assentiu devagar, escondendo a decepção atrás de um muro de indiferença fria. Claro, manda para o meu servidor seguro quando estiver pronto. Ele se afastou da porta dela e começou a caminhar pelo corredor, em direção à própria suíte. Nora ficou parada perto da própria mesa. Ela observou os ombros largos dele se afastarem. Ela escutou o clique nítido e rítmico dos sapatos de couro caros dele contra o piso de madeira. Ela soltou uma respiração longa e entrecortada. Ao inferno com as planilhas. Nora passou reto pela própria cadeira. Ela saiu do escritório. A chave pesada de ferro apertada com tanta força na mão direita dela que os nós dos dedos doíam. Ela não correu, mas o passo dela era afiado, decidido. Os poucos analistas no Open Space levantaram os olhos, sentindo a mudança no ar, mas rapidamente voltaram os olhos para os próprios monitores. Vincent já tinha chegado ao próprio escritório. Ele acabava de abrir a pesada porta de carvalho quando ouviu os passos dela. Ele parou virando a cabeça. Nora não hesitou. Ela não parou a uma distância respeitosa. Ela caminhou direto até ele, passou pelo ombro dele, e entrou direto na extensão ensolarada e ampla do escritório de canto dele. Vincent ficou perfeitamente parado na porta, os olhos escuros dele queimando buracos nela. Nora se virou para encará-lo. Ela levantou a mão direita e abriu os dedos. A chave antiga de ferro descansava na palma dela. Fecha a porta, Vincent, ela ordenou. Um sorriso lento e perigoso finalmente cruzou o rosto dele. Um olhar feroz, sem freio, de vitória absoluta. Vincent entrou. Ele agarrou a pesada porta de carvalho e bateu com força atrás dele. O último som na sala foi o baque pesado e definitivo do ferrolho deslizando até travar. O silêncio no escritório de Vincent era absoluto, isolado por vidro grosso e paredes reforçadas. Vincent não a apressou. Ele ficou parado perto do centro da sala. A luz do sol, entrando pelas janelas do chão ao teto, jogava sombras longas e afiadas sobre o tapete persa. Ele observou a mão dela se afastar do ferrolho. Ele observou o peito dela subir e descer. Ele estava dando a ela 3 segundos para entrar em pânico, para pedir desculpas, para destrancar a porta e correr de volta para as próprias planilhas. Nora não se moveu. Ela sustentou o olhar dele, o queixo erguido, sentindo o peso pesado e inegável da ponte que tinha acabado de queimar. Vincent expirou. Foi um som rasgado, profundamente humano. Ele atravessou a sala em 3 passos longos. Dessa vez, ele não agarrou a cintura dela. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. As palmas dele estavam quentes, os calos raspando de leve contra amassando o rosto dela.
Ele inclinou a cabeça dela para cima e colidiu a boca contra a dela. Não havia nada de gentil naquilo. Foi uma colisão. Foram 3 anos de proximidade reprimida e sufocante finalmente se rompendo de vez. Nora engasgou dentro da boca dele, as mãos subindo para agarrar as lapelas do terno azul marinho dele. Ela se ancorou nele enquanto ele a empurrava para trás. Os ombros dela bateram na pesada porta de carvalho. O impacto tirou o fôlego dela, mas Vincent não deu tempo para ela se recuperar. Ele a beijou com uma intensidade faminta e punitiva, a língua dele varrendo por entre os dentes dela, com gosto de café escuro e cobre. Nora retribuiu o beijo com a mesma força. O cérebro cínico e lógico dela finalmente desligou de vez, sobrepujado pela realidade física esmagadora dele. Ela deslizou as mãos até o pescoço dele, os dedos se enroscando no cabelo escuro na nuca dele. Vincent gemeu, uma vibração baixa e gutural no fundo da garganta. Ele arrancou a boca da dela, enterrando o rosto na curva do pescoço dela. Ele respirou fundo, absorvendo o cheiro dela como se ela fosse oxigênio. Você é uma mulher aterrorizante, ele murmurou contra a pele dela, o hálito quente arrancando um tremor violento pela espinha dela abaixo. Você me deu a chave, Nora conseguiu dizer, a voz sem fôlego, irreconhecível até para ela mesma. Eu te dei uma escolha. Vincent se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. As pupilas dele estavam dilatadas, engolindo as íris castanho escuras. Eu precisava que você fizesse essa escolha porque, a partir deste segundo, não existem mais escolhas, Nora. Você não vai poder mudar de ideia amanhã. Você não vai poder pedir transferência para outro departamento. Você não vai poder ir embora. Era um aviso. Era um mandato possessivo e assustador. Eu sei como contratos funcionam, Vincent, ela disse, com firmeza. Um sorriso afiado e perigoso cruzou o rosto dele. Ele a beijou de novo, mais devagar dessa vez. Um beijo profundo e deliberado, de posse total, que fez os joelhos dela fraquejarem. Então ele deu um passo para trás, pegou uma das mãos dela e a puxou para o centro da sala. O escritório dele era um reflexo do próprio homem severo, caro e completamente funcional. Uma mesa enorme de mogno dominava o espaço, completamente livre de qualquer bagunça. Não havia fotografias, não havia nenhum objeto pessoal, apenas um conjunto de vários monitores, uma linha telefônica segura, e um decantador de cristal com uísque em cima de uma mesa lateral. Vincent a conduziu ao redor da mesa e apertou um botão escondido debaixo da borda de madeira. Um painel invisível no revestimento de carvalho, atrás da mesa, se abriu com um sibilo suave de hidráulica. Atrás dele havia um cofre pesado, de aço preto fosco. Vincent digitou um código de 12 dígitos no teclado. A porta pesada se destravou com um clique. Ele enfiou a mão dentro e puxou um livro razão grosso, encadernado em couro. Parecia arcaico comparado à operação inteiramente digital que Nora administrava. Ele o largou em cima da mesa, na frente dela. O que é isso? Perguntou Nora, olhando para o couro desgastado. As rotas fantasmas, disse Vincent calmamente. Ele serviu 2 dedos de uísque num copo e entregou a ela. Você administra a minha logística legítima. Você esconde os meus carregamentos à vista de todos, usando empresas de fachada e registros de peso manipulados. Você é brilhante nisso. Ele serviu um segundo copo para ele mesmo e se recostou na borda da mesa, cruzando os braços. Mas isso é apenas 40% da receita bruta do sindicato Rossi, ele continuou. Os outros 60% não estão registrados em servidor nenhum. Não podem ser encontrados por hacker federal algum. Eles existem inteiramente no papel, escritos numa cifra que só 2 pessoas nessa organização entendem. Nora tomou um gole lento do uísque. A bebida queimou um caminho limpo e quente pela garganta dela abaixo. Você e o russo. Eu e o meu pai, corrigiu Vincent, a voz endurecendo levemente antes de ele desviar o assunto. Nora olhou para baixo para o livro razão. Ela entendia o peso do que ele estava fazendo. Dentro da máfia, informação era moeda de troca, mas também era arma. Ao colocar aquele livro na frente dela, Vincent estava entregando a ela a arma e apontando diretamente para o próprio peito. Se ela levasse aquele livro razão até o FBI, ela desmontaria um império criminoso de 50 anos numa única tarde. Por que você está me mostrando isso? Ela perguntou. Porque eu não durmo com os meus funcionários, disse Vincent sem rodeios. Ele largou o copo. Eu não guardo segredos das pessoas que dividem a minha cama comigo. Se você vai ficar ao meu lado, Nora, você precisa saber exatamente em que tipo de inferno você está pisando. Ele estendeu a mão e abriu a capa do livro.
As páginas estavam preenchidas com colunas organizadas, escritas à mão de números, datas e localizações. Havia nomes que Nora não reconhecia. Contas offshore, propinas para funcionários municipais, para juízes federais, para líderes sindicais. Era um verdadeiro mapa de corrupção institucional sistêmica. Eu quero que você administre isso, disse Vincent, observando o rosto dela com atenção. Eu quero que você digitalize tudo isso num servidor fechado e criptografado, ao qual só você e eu tenhamos acesso. Eu confio no seu cérebro, Nora. E eu confio em você. Nora olhou fixamente para os números. Era perigoso. Era altamente ilegal. Carregava uma pena mínima obrigatória de 30 anos de prisão federal, se ela fosse pega. Ela sentiu o próprio pulso se estabilizar. A cifra está com falha, ela disse, apontando para uma coluna na segunda página. Vocês estão usando uma sequência repetitiva baseada num calendário juliano. Um criptógrafo decente do FBI conseguiria quebrar isso numa semana, se pusesse as mãos nesse livro. Vincent ficou olhando para ela por um longo momento. Então ele jogou a cabeça para trás e riu. Foi um som rico, genuíno, que ecoou pelo escritório enorme. Ele estendeu a mão, segurou a nuca dela, e a puxou para um beijo forte na testa. Ele murmurou contra a pele dela, vai ser a minha morte. Eu vou te manter longe da custódia federal, corrigiu Nora, puxando o livro Razão mais para perto. Agora me dá uma caneta. 4 meses depois, a transição de diretora de logística para a segunda pessoa mais poderosa do sindicato Rossi aconteceu em silêncio. Não houve nenhum anúncio. Não houve mudança nenhuma no cargo oficial dela. Mas o Open Space inteiro sabia. Eles viam o jeito como Vincent olhava para ela. Eles viam o jeito como a autorização de segurança dela, de repente, tinha se tornado ilimitada. E mais importante, eles viam que quando Vincent estava fora do prédio, a palavra de Nora carregava exatamente o mesmo peso letal da palavra dele. Era uma terça-feira de final de novembro. O céu lá fora do 42º andar tinha cor de ferro machucado, cuspindo granizo contra o vidro reforçado. Nora estava no próprio escritório, olhando fixamente para o terminal offline criptografado que Vincent tinha instalado debaixo da mesa dela. Ela estava finalizando a transferência de 3 milhões de dólares através de um labirinto de contas nas Ilhas Cayman para pagar um fornecedor colombiano. Às 14h14, o alarme silencioso disparou. Não era uma sirene. Era uma borda vermelha piscando, discreta, no monitor principal do computador dela. Significava uma única coisa: a segurança do lobby tinha sido violada por forças da lei. Nora não entrou em pânico. Pânico era uma emoção inútil que só atrasava o tempo de reação. Ela bateu a mão com força no botão vermelho pesado, montado debaixo da mesa dela. No Open Space, os telefones morreram na hora. A conexão de rede foi cortada. As trancas eletromagnéticas pesadas nas portas principais de vidro do 42º andar engataram com um clique metálico alto. Vincent estava fora do prédio. Ele estava nas docas, resolvendo uma disputa sindical. Ela estava sozinha. Nora se levantou e saiu do próprio escritório. O Open Space estava completamente silencioso. 20 homens, todos criminosos endurecidos vestidos de terno corporativo, ficaram paralisados ao lado das próprias mesas olhando para ela. Agentes federais estão nos elevadores, disse Nora, a voz atravessando a sala com clareza. Nós temos 90 segundos. Não saquem as armas. Não falem nada. Se eles fizerem alguma pergunta, exijam a presença de um advogado. Ela apontou para 3 homens perto da sala dos servidores. Apaguem os quadros brancos. Triturem os documentos físicos nas mesas do canto. Vão. Os homens correram, a autoridade absoluta na voz dela cortando através da adrenalina de todos eles. Nora caminhou rapidamente até a sala principal dos servidores, no fundo do andar. Era uma caixa envidraçada com climatização controlada, zumbindo com fileiras de luzes piscando. Ela passou o crachá biométrico, empurrou a porta e entrou no ar congelante. Ela caminhou até o console principal. Digitou uma sequência alfanumérica de 40 caracteres. Um aviso apareceu na tela. Iniciar protocolo ômega. O protocolo ômega era a opção nuclear. Ele não apagava apenas os arquivos. Ele mandava uma sobrecarga elétrica maciça através dos discos rígidos, derretendo fisicamente os pratos internos, destruindo permanentemente tanto os registros de transporte legítimos quanto todos os manifestos fantasmas cuidadosamente escondidos. Aquilo ia custar milhões para a empresa. Ia mergulhar toda a operação logística na escuridão total, mas ia manter Vincent longe de uma cela.
Nora conseguia ouvir os gritos abafados vindos do lobby, através das paredes de vidro grosso. Os elevadores tinham chegado. Bum, bum, bum. O som de um ariete pesado batendo contra as portas de vidro reforçado do 42º andar ecoou pelo open space. Nora apertou sim. As fileiras de servidores começaram a guinchar na hora. O tom subiu até virar um grito ensurdecedor, de alta frequência. Fumaça começou a subir das aberturas de ventilação da fileira mais próxima, conforme a sobrecarga elétrica atingia o hardware. O cheiro de ozônio e plástico derretido tomou conta da sala pequena. Nora saiu da sala dos servidores e trancou a porta atrás dela, exatamente no instante em que as portas principais do Open Space se estilhaçaram. O vidro explodiu para dentro. Dezenas de homens vestidos de corta-vento escuro invadiram a sala. Fuzis de assalto erguidos. FBI. Ninguém se mexa. Mãos onde a gente possa ver. O barulho era ensurdecedor. O caos era absoluto. Nora ficou parada calmamente perto da porta da sala dos servidores, as mãos descansando de leve nos bolsos das calças sob medida. Ela observou os agentes tomarem conta da sala, prensando os homens de roce contra as próprias mesas, amarrando os pulsos deles com abraçadeiras plásticas. Um homem alto de cabelo grisalho e rosto afiado e exausto, atravessou as portas estilhaçadas. Ele usava um distintivo preso ao cinto. Ele ignorou os homens no chão e caminhou direto na direção de Nora. Nora Reis, ele disse. Ele não parecia bravo. Ele parecia resignado. Eu sou o agente Cole. Nós temos um mandado federal para apreender todos os servidores, discos rígidos e livros razão físicos deste andar. Boa tarde, agente Cole, disse Nora suavemente. Meu advogado está a uma ligação de distância, mas o senhor está autorizado a cumprir o mandado. Ela se afastou, apontando na direção da sala dos servidores. O agente Cole olhou através do vidro. A fumaça estava densa agora, obscurecendo as luzes piscando. Os servidores estavam mortos. A mandíbula dele travou. Ele olhou de volta para Nora, os olhos se estreitando. Isso é destruição de provas. Isso é uma acusação federal. Eu não faço a menor ideia do que o senhor está falando. Nora mentiu, com absoluta naturalidade, o rosto uma máscara de confusão educada. Os servidores vêm apresentando problemas de superaquecimento a semana inteira. Eu abri um chamado de manutenção ontem mesmo. Parece que finalmente eles queimaram de vez. É uma perda terrível para a nossa equipe de logística. Cole se aproximou dela. Vincent Rossi vai cair, senhorita Reis. Ele é um bandido de terno caro. A senhora é uma mulher inteligente, com ficha limpa. Por que a senhora está jogando a própria vida fora por um homem que trocaria a senhora por uma pena mais leve num piscar de olhos? Nora olhou para o agente federal. Ela pensou na chave pesada de ferro dentro da própria bolsa. Ela pensou no livro Razão, agora com segurança criptografado num disco offline, escondido dentro de uma parede falsa na cobertura de Vincent. O senhor subestima o meu chefe, agente Cole, disse Nora suavemente. E o senhor subestima muito mais a mim. Vasculhem os escritórios, Cole gritou para os próprios homens, dando as costas para ela com nojo. Derrubem as paredes se for preciso. Eles vasculharam o lugar inteiro por 6 horas. Não encontraram nada. Nenhum livro Razão. Nenhuma arma. Nenhum contrabando. Apenas uma sala de servidores arruinada e 20 homens silenciosos, que se recusaram a responder uma única pergunta sem um advogado presente. Às 8 da noite, os federais foram obrigados a deixar o prédio de mãos vazias, carregando caixas de discos rígidos inúteis e derretidos. Nora ficou parada sozinha, no meio do open space destruído. Vidro por todos os lados. As mesas viradas de ponta cabeça. Parecia uma zona de guerra. O elevador privado no canto apitou. As portas se abriram e Vincent saiu. Ele nem olhou para os estragos. Ele nem olhou para as portas principais estilhaçadas. Ele olhou apenas para Nora. Ele atravessou a sala, passando por cima de cadeiras viradas e vidro quebrado. O som de estilhaços rangendo ecoando pelo espaço vazio. Quando ele chegou até ela, ele não perguntou o que tinha acontecido. Ele não perguntou o que os federais tinham levado. Ele agarrou os ombros dela, o aperto forte, os olhos dele vasculhando o rosto dela em busca de qualquer sinal de ferimento ou de pânico. Você está machucada. A voz dele era um rasgo áspero. Não, disse Nora. Vincent soltou uma respiração longa e trêmula e a puxou com força contra o próprio peito. Ele enterrou o rosto no cabelo dela. Ela conseguia sentir o tremor violento, movido à adrenalina, nos braços dele. Eles não têm nada, Vincent. Nora sussurrou contra o peito dele, enrolando os braços em volta da cintura dele.
Os servidores viraram sucata. O livro Razão Offline está seguro na cobertura. Eles só desperdiçaram 6 meses inteiros de dinheiro público. Vincent se afastou, emoldurando o rosto dela com as mãos. Ele a olhou com uma mistura de espanto, posse e reverência absoluta. Eu te deixo sozinha por 4 horas, ele murmurou, um sorriso fraco e perigoso tocando os lábios dele, e você incendeia a minha empresa inteira até o chão. Eu salvei a sua empresa, corrigiu Nora. Agora me tira daqui. Isso aqui tem cheiro de plástico derretido. Eles não foram para a cobertura de Vincent. Era previsível demais. Os federais estariam esperando lá, na esperança de um erro cometido por exaustão e desespero. Em vez disso, Vincent dirigiu por 2 horas para o norte, para dentro das florestas de Wisconsin. A casa segura era uma estrutura enorme de madeira escura e pedra, praticamente invisível contra o lago congelado. Era um silêncio absoluto, completamente fora da rede. Pela 1 da manhã, o baque da adrenalina finalmente atingiu Nora. Os membros dela ficaram pesados, a cabeça latejando no ritmo do próprio pulso. Ela ficou parada perto das janelas do chão ao teto, olhando o luar irregular refletindo no gelo. A realidade das próprias ações se instalou até o fundo dos ossos dela. Ela tinha cruzado a linha de forma permanente. Ela era, agora, uma conspiradora de sindicato criminoso, com um alvo federal na própria nuca. Atrás dela, um fósforo foi riscado. O cheiro de enxofre e pinho seco encheu a sala congelante enquanto Vincent acendia a enorme lareira de pedra. Um momento depois, o sobretudo pesado dele caiu sobre os ombros dela. Ele se aproximou por trás, enrolando os braços na cintura dela e puxando-a firme contra o próprio peito. Ele enterrou o rosto na curva do pescoço dela. Você está se arrependendo. A voz dele tinha perdido o corte arrogante de sempre. No escuro, despido da armadura da cidade, ele soava completamente humano, exausto, vulnerável. De derreter $1 milhão em equipamento, perguntou Nora, mantendo os olhos no lago congelado. Ou de me amarrar a um homem que o FBI acabou de tentar prender. Você tinha uma ficha limpa, Nora. O Cole teria dado imunidade total para você hoje. Nora se virou nos braços dele. A luz da lareira tremeluziu no rosto dele, suavizando os traços duros da mandíbula. Ele estava esperando o pânico. Ele estava esperando que ela saísse correndo. Ela levantou a mão, a palma se apoiando plana contra a bochecha áspera dele. 3 anos atrás, você me perguntou se eu tinha medo do escuro, disse Nora suavemente, o polegar acariciando amassando o rosto dele. O escuro é só a ausência de luz. Ele é previsível. Homens normais me entediam, Vincent. Eu gosto do perigo. Eu gosto de você. A tensão feroz e enrolada saiu dos ombros dele de vez. Vincent não disse mais nada. Ele apenas se curvou e a beijou. Um beijo lento, profundo, desesperado, de posse total. Ele a pegou no colo, carregando-a para dentro das sombras do quarto, enquanto o sobretudo escorregava até o chão. Na manhã seguinte, Nora acordou com a cama vazia. Ela vestiu um suéter grosso de lã e caminhou até a sala de estar. A lareira ainda estava acesa. Vincent estava sentado à mesa pesada de carvalho, com uma caneca de café preto e um tablet criptografado. Nora parou no meio do caminho, atravessando a sala. Sentado bem ao lado do tablet dele estava o vaso pesado de concreto. As folhas verde escuras do eléboro estavam intactas. As flores de um vermelho profundo ainda pendiam, desafiadoras e vivas. Enquanto os federais destruíam o escritório inteiro, ele tinha se certificado de que alguém a salvasse. Nora caminhou até a mesa, o sorriso cínico dela chegando até os olhos. Ela puxou o tablet direto das mãos dele. A doca de Roterdã está sinalizada, ela disse, tocando a tela. Nós precisamos de 3 empresas de fachada novas até sexta-feira. Vincent se recostou na cadeira, observando-a trabalhar. O que você precisar? Nora nem levantou os olhos. Ela sabia exatamente o que tinha em mãos, e sabia exatamente a quem pertencia. Os dois estavam trancados dentro de uma sala construída por eles mesmos, e ela jamais devolveria a chave. Obrigada por assistir a esta história. Se o romance intenso e de alto risco entre Nora e Vincent te prendeu até o último segundo, deixa o seu like para mostrar seu apoio. Qual foi o seu momento favorito dessa jornada sombria e perigosa? Conta pra mim nos comentários abaixo. Não esquece de compartilhar este vídeo com quem também ama um bom drama de máfia, e se inscreve no canal com o sininho ativado, para nunca mais perder as nossas próximas histórias em áudio. O apoio de vocês é o que mantém essas histórias vivas. Até o próximo vídeo.